Turminha do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja. Bem, nós estamos iniciando agora a parte 2 da unidade 3. A parte 2 da unidade 3, dando sequência a Grécia e Roma, agora nós vamos ver a questão de Roma, que foram as duas mais importantes civilizações do finalzinho da Antiguidade. Bem, nós vimos que a história de Roma, ela começa basicamente na Península Itálica. A Península Itálica era ocupada por diversos povos e um desses povos é que acabou fundando a cidade de Roma, que acabou expandindo seus domínios pelo mundo antigo. A história de Roma, ela tem duas versões. Tem a versão mitológica e a versão histórica. Bem, segundo a versão mitológica, Roma teria sido fundada pelos irmãos Rômulo e Rêmulo. Já a versão histórica prova que a cidade de Roma foi fundada em 753 na Península Itálica e que ela se originou basicamente da união de três povos que habitavam a região em determinados pontos, que foram os gregos, os etruscos e os italiotas. Daí o nome posterior Itália, tá? Posteriormente, nós vamos ter um outro povo importante na região, que serão os latinos e os samnitas, tá? Daí também a nossa língua é latina, tá? Vem desses povos. Bem, a história de Roma, ela pode ser dividida em três grandes períodos. O primeiro é a monarquia, o segundo é a república e o terceiro, império. A monarquia vai ser a primeira fase. Nós vamos verificar que neste momento inicial, Roma era governada por um rei e pelo Senado, e esse Senado era ajudado também por uma Assembleia Curial. Logicamente, só participavam a elite romana. O rei era, ao mesmo tempo, chefe militar, chefe religioso e juiz. Durante a monarquia, em Roma, nós tivemos 7 reis. Os primeiros 4 reis eram italiotas e os 3 últimos etruscos. Importante verificar que a monarquia sob o domínio etrusca vai ter uma importância fundamental. São eles que desenvolvem toda a arquitetura, os arcos, eles modernizam a região, trazem também água de diversas regiões para o centro da cidade através de aquedutos, tá? Como os Arcos da Lapa, tá? É um exemplo clássico dos aquedutos etruscos que chegaram a Roma. E também nós vamos ter as rotas, o desenvolvimento das rotas comerciais. Vamos verificar que, ainda durante a monarquia, a sociedade romana era dividida em 3 grandes grupos, quer dizer, grandes mais ou menos. Os patrícios, que vão ser justamente a minoria, que é a nobreza, os plebeus, que é o povão, e os escravos. Os patrícios eram cidadãos romanos, os bem-nascidos, então, nobres. Portanto, eles podiam exercer cargos políticos e religiosos. Os plebeus eram os homens do povo, tá? Eram homens livres, representavam a maioria da população, mas não tinham nenhum direito político. Já os escravos eram, sobretudo, prisioneiros de guerra ou os descendentes desses prisioneiros. A passagem da monarquia para a república será feita de forma bem traumática. Por quê? Os patrícios que formaram o Senado desejavam controlar o poder. E nós sabemos que numa monarquia o poder é hereditário, tá? Por esse motivo, eles expulsaram o rei, tá? E formaram uma nova organização política, a República. Esta República será controlada na sua quase totalitária
pelos patrícios, que vão exercer todos os cargos importantes em Roma. A segurança de Roma dependia de um exército bem numeroso e forte. Só que este exército era composto basicamente por soldados de quê? Do povão, plebeus, tá? Só que não se esqueça que os plebeus não tinham direitos, não tinham nenhum tipo de direito, só deveres, tá? Pagar impostos, servir ao Estado. Por isso, os plebeus começaram a ficar muito, muito chateados e começaram a pressionar o Senado para conseguir participação política. É aí que vão surgir o primeiro movimento através dos irmãos Caio e Tibério Graco. São eles que vão dar início a esse processo e consegue algumas leis que favoreçam os plebeus. Esse favorecimento dos plebeus começam a prejudicar a República, porque, veja bem, os plebeus agora começam a ter poder. Eles são os soldados de Roma. Com o passar do tempo, eles serão os generais romanos, tá? Só que esses generais romanos, eles não querem se manter numa categoria subalterna. Eles querem chegar lá, tá? Eles querem chegar ao Senado. E, por isso, eles começam a pressionar o modelo político. E, devido a uma sucessiva quantidade de guerras, Roma começa a enriquecer. Ora, Roma enriquecendo significa que os generais romanos, que não se esqueça que eles são plebeus, eles começam a ter mais poder, tá? Essa pressão vai fazer com que esses generais, à medida que o tempo passe, eles querem chegar ao poder. E quem é que manda? O imperador. E aí nós vamos ter um novo modelo político para Roma, que vai ser o império. Não se esqueçam que os generais romanos estão cada vez mais fortalecidos, mas eles dependem muito, muito dos plebeus, que são os seus soldados. Com isso, eles começam a dividir alguns territórios entre os oficiais do exército romano, mas não se esqueça que o povão, os plebeus, continuam só tendo, basicamente, deveres. Os direitos são muito poucos, tá? Neste período, nós vamos verificar que Roma vai se tornar uma grande potência militar, o grande império do mundo antigo. Só que a partir do século III, e o que vai bagunçar isso, moçada, é que no século I surge um carinha, esse cara bagunçou geral, um cara assim, amiguinho nosso, chamado Jesus Cristo, tá? Que começou a bagunçar toda a estrutura religiosa de Roma. Roma era politeísta, aí o cara diz que não existem deuses e só um Deus, o pai dele. Poxa, aí começa e ele se diz defensor dos pobres, fracos e oprimidos. Ora, a maioria da população romana era pobre, fraca e oprimida. Por isso, ele fez um sucesso legal entre a moçada e isso vai começar a desestruturar a Roma. Então, vai ser um dos fatores que vão enfraquecer o Império Romano. Junto a isso, nós vamos ter outros fatores, como o avanço dos bárbaros em direção a Roma. Quem são os bárbaros? Outros povos, tá? Que têm uma cultura diferente dos romanos. E os romanos chamavam todo mundo que era diferente de bárbaro. Se não fala o latim, se não é romano, é bárbaro. Só que estes bárbaros, eles vão se fixar em torno do Império Romano. No primeiro momento, eles ficam de forma pacífica e até servem ao Império Romano como soldados. Não se esqueça que está começando a faltar soldados, tá? Então, eles começam a se oferecer como soldados,
Só que neste momento eles são soldados mercenários. Isso quer dizer que tem que pagar para os caras trabalharem, tá? E aí nós vamos começar a perceber que Roma começa a se enfraquecer. E desse enfraquecimento, nós vamos perceber que o imperador Teodósio vai perceber que a única alternativa será dividir o império em duas partes. O Império Romano do Ocidente, cuja capital fica sendo Roma, e o Império Romano do Oriente, com sede em Constantinopla. Olha, dividir para tentar segurar a onda, tá? No Ocidente, a coisa estava bem complicada. No Oriente, nós vamos perceber que o Império do Oriente vai se manter por mais 1000 anos. Bem, moçada, faça os exercícios da página 477 e 478 e até a próxima videoaula. Beijos a todos!